Olá, queria falar um pouco hoje sobre a morte, né? O poder da morte, como ela nos impacta. É, a morte, ela tem um conteúdo muito forte para nós, né? Desde que a gente pare e analise. Ultimamente a gente não está vivendo o poder da morte sobre uma pessoa. A gente está vivendo o poder da morte sobre uma nação, sobre o mundo. E é toda hora, né? Notícias e mais notícias chegando de mortes e mortes. E dentre esses que chegam na nossa porta também, bate. Bate na nossa casa e a gente tem que aprender a extrair dessa situação de morte, tanto individual como coletiva, né? Qual o significado disso para nós? O que ela pode nos ensinar, então, a partir daí? Uma coisa é certa, né? A morte é inevitável para todos nós. Essa certeza todos nós temos. A questão é que quando isso acontece conosco, próximo de nós, vem a pergunta então, né? E depois da morte, o que acontece? Qual é a minha relação com isso? Quando você assiste filmes de outras culturas, por exemplo, da cultura viking, né, séries e etc., você vê aquele povo vivenciando, né, aquelas lutas e aquelas questões todas, mas tudo aquilo é direcionado eu não diria pelo poder da morte, mas pela concepção que eles têm da morte. Para eles não faria problema estar naquela batalha, porque se morrer na batalha, eles vão para Valhalla, que é o lugar, né, na cultura viking, onde se entende que é o encontro com os deuses, com os seus mitos e etc. Então, toda a vida deles, eles lutam porque eles têm uma concepção de morte, de pós-morte, muito pré-estabelecida dentro da consciência cultural, né? E se você vai para a própria vida do apóstolo Paulo, né, ele vai dizer que o morrer dele, que o viver era Cristo e o morrer era lucro, né? Estranho morrer como lucro. Mas para uma pessoa falar isso, ela tem que e dizer que a vida dele é Cristo, ele sabia do pós-morte, né? Ele tinha uma concepção da morte muito clara. E a concepção que ele tinha, a compreensão que ele tinha da morte é que dava forças para ele o seu dia a dia, para viver, para fazer, para existir, né? Para vivenciar a sua contemporaneidade. E a partir daí, isso traz um ensinamento muito importante para nós. Que a concepção que nós temos de morte, ela pode sim muito contribuir à forma como nós vivemos. Né? Se eu entendo que a minha morte é o momento do meu aperfeiçoamento em Cristo, e assim o Evangelho nos dá a entender que a nossa morte é o nosso aperfeiçoamento, né? Paulo vai dizer que se no dia a dia nós vemos tudo em parte, né? Quando nós morremos, nós veremos as coisas como de fato são, né? Paulo vai usar uma expressão, nós o veremos face a face. Se hoje nós vivemos com fé, esperança e amor, né? E esse texto está lá em 1 Coríntios 13, que é aquele texto que as pessoas gostam muito de utilizar, que fala de amor, porque realmente, de fato, é um texto belíssimo, né? Paulo vai dizer, olha, depois de tudo isso, que vai permanecer o maior de todas as coisas, a maior de todas as coisas é o amor. Então vejam que a percepção que Paulo tinha, né, da morte era que o dava forças para viver. O que não foi diferente também com Jesus, né? Jesus, em toda a sua trajetória, né, indo de um lugar para outro com seus discípulos, ele sabia que uma hora ele teria que chegar em Jerusalém. Ele estava caminhando para lá. Todos os seus passos, né, todas as suas conversas com os discípulos, né, preparavam aquele ambiente, aqueles corações para o momento de Jerusalém.
E a reflexão que eu trago é que se a gente não pensa, se a gente não reflete, se a gente não compreende o que é a morte, a gente não vai saber viver naquela direção ou naquela direção. A gente vai viver tateando as coisas sem saber para onde vai. E se eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminhos eu vou escolher. Então a compreensão da morte ela é essencial para o indivíduo, para suas próprias escolhas e também para uma sociedade como um todo, porque isso reflete na sociedade. Eu estava ouvindo uma entrevista do padre Fábio de Mello, né, e perguntaram para ele: padre, o senhor acha que depois de tudo isso as coisas vão mudar, as pessoas vão mudar, de tantas mortes, de tantas coisas batendo nas nossas portas? E ele falou assim: não, eu acho que não. A pandemia, as mortes, só tem revelado o que cada pessoa carrega no coração. E é verdade, né? Mas eu penso também que a morte, esse processo, não só histórico, né, que nós estamos vivendo, mas é um processo que vai mexer profundamente com o nosso ser, ele pode nos transformar, sim. Individualmente, eu acredito que sim. Tudo pode nos transformar, né? A gente pode aproveitar esse momento para compreender mais o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, buscar sentido em tudo que a gente faça e não viver cada dia como se fosse um dia sem sentido, sem direção, né? sem paz, né? Sem objetivo final. Se não tivermos um objetivo para além dessa vida, para além do que eu sempre costumo dizer, do tocar, do sentir, do morder, do ter, se nós não quisermos mais do que isso, Paulo vai nos dizer quão miseráveis somos nós. E eu convido a você nessa manhã, nesse dia lindo, em todos os outros dias da vida, que a gente possa refletir sobre o nosso estado final. Porque o nosso estado final, ele vai dar um norte, uma direção. Hoje, né, nos ajudar a tomar atitudes sábias, serenas, orientadas, né, para o que nós podemos fazer hoje pelas nossas vidas. Para que o dia da nossa ida, o dia do nosso encontro, né, Jesus vai nos dizer que Ele está preparando lugar para nós, e é para lá que nós estamos caminhando, né? Se nós quisermos de fato irmos para lá, a gente tem que buscar essa identificação com Ele hoje. Porque um filho, assim como o filho pródigo, que foi, deu voltas ao mundo e voltou para casa, ele só voltou porque ele se identificou com o pai e com seu irmão, que era familiar, que era próximo. Então, meu convite a você é conhecer, é ter uma concepção da morte que possa te orientar, de fato, a se assemelhar, a buscar semelhança com o nosso Pai. Porque é para lá que nós estamos caminhando. E se sabemos que é para lá que estamos caminhando, hoje, no dia de hoje, a nossa vida pode ser diferente. E no dia de hoje, nós podemos tomar decisões baseadas no amor, na fé e na esperança. Reflita sobre isso. Deus te abençoe. E aqui também eu deixo uma palavra a todos aqueles que perderam seus familiares, amigos e que estão sendo invadidos por tantas informações doloridas na alma. Que o Senhor possa consolar profundamente, porque o consolo dele carrega paz, o consolo dele carrega esperança e o consolo dele transforma os nossos corações. É o que eu desejo a você nesse dia de hoje. Deus te abençoe.